Olá, turma, de volta com o nosso curso Matemática Básica e suas aplicações no mundo real. Estamos estudando as funções e é sempre importante lembrar que o papel desempenhado pelas funções como ferramenta, como linguagem matemática, é extremamente importante. Nós nos deparamos com inúmeros problemas que nos cobram, né, essa linguagem matemática e as funções elas desempenham bem essa ferramenta. Lembrando que esses problemas são problemas em que relacionamos grandezas variáveis, ok? E para hoje, nós trouxemos aqui um problema chamado de problema gerador. Boa parte das funções elas têm origem em problemas que culminam, né, que venham relacionar grandezas variáveis e que tem como consequência, como tradução matemática, as funções. Então vamos pensar, por exemplo, nesse problema gerador das funções quadráticas. Lembrando que as funções quadráticas são também conhecidas como funções polinomiais do segundo grau, ok? Então atentemos aqui ao enunciado desse problema. Um avião de 100 lugares foi fretado para uma excursão, ok? A companhia exigiu de cada passageiro, turma, R$ 100, mais R$ 50 por cada lugar vago. Em posse disso, responda o que se pede a seguir. Bem, primeiro que essa cobrança, né, esse acordo contratual da empresa com os passageiros é por demais inusitado, né, raro. Geralmente as empresas contratam, né, oferecem um contrato apenas levando em consideração o preço das poltronas, ou seja, dos lugares que venham a ser ocupados. E aí não, aí ele traz a cobrança do lugar, né, a ser ocupado e também, caso existam, dos lugares vagos, ok? Vocês perceberam aí essa diferença, né? Por exemplo, de cobranças que acontecem em nosso cotidiano. Você vai ter que pagar pelo lugar que você vai ocupar e também, porventura, por lugares que estarão vagos. Então vejamos os questionamentos. Na letra A, ele pede para a gente construir uma tabela que forneça a relação entre a receita arrecadada R e o número de lugares vagos X. Ou seja, em outras palavras, ele quer que a gente pense numa função que me diga qual vai ser a receita da empresa a partir dos lugares vagos. Ou seja, R em função de X. X lugares vagos e R a receita. Tá massa, turma? Então vejamos essa tabela. Vamos ler cada linha para a gente compreender como essa receita vai ser composta, como ela vai ser determinada. Então na primeira linha nós temos 100 passageiros, e aí obviamente como o preço da passagem é R$ 100, a receita vai ser 100 vezes 100, concordam? Ou seja, se todos os lugares estiverem ocupados, a empresa vai receber, vai arrecadar uma receita de R$ 10.000. Vamos pensar agora para 99 passageiros. Ora, 99 passageiros, cada um dos 99 vai pagar quanto? R$ 150. Por que 150? Porque nós teremos um lugar vago. E para cada lugar vago, eles precisarão pagar R$ 50 a mais. Como o preço da passagem é 100, 100 mais 50, 150. Então a receita da empresa será de R$ 14.850. Percebam que já, de certa forma, causa espanto, porque se eles ocuparem todos os lugares, a receita é 10.000. E se tiver um lugar não ocupado, a receita aumenta, estranhamente. Mas nada tem de estranho considerando o fato de termos um enunciado raro e inusitado. Pensemos agora para 98 passageiros. Cada um dos 98 vai pagar R$ 200. Por que 200? Porque sobrarão dois lugares vagos, ok? E eles vão pagar R$ 50 por lugar vago. Então eles vão pagar R$ 100 a mais, totalizando 200. E aí a empresa terá de receita R$ 19.600. Mais uma vez, um aumento na receita, considerando uma diminuição na quantidade de passageiros, né?
que, na verdade, no cotidiano a gente tem uma situação diferenciada. Quanto mais passageiros, mais receita. Só que aí a gente está percebendo diferente. Agora vamos dar um salto. Vamos supor que a gente só tenha 50 passageiros. Então a receita vai ser 50, que é a quantidade de passageiros, vezes o que cada um vai ter que pagar. Ora, eles vão pagar R$100, que já é o preço da passagem, acrescido de R$50 por cada lugar vago. Só que serão 50 lugares vagos. Então eles vão pagar R$2.500 a mais, ou seja, 2.600, que vai acarretar numa receita de R$130.000. Então, um problema que chama a atenção, porque quanto menos passageiros, maior a receita. Essa receita ela vai aumentando, ok? Então a gente tem essa tabela, vocês podem até pensar em construir mais valores, mas a ideia, turma, é essa. A gente multiplica a quantidade de passageiros pelo total que cada um vai ter que arcar. E a quantidade que eles vão ter que desembolsar depende da quantidade de lugares vagos, ok? Então a tabela já está minimamente construída. Ainda nesse problema, vejamos o que pede o item B. A pergunta é: a variação da receita a partir da variação do número de passageiros é constante? Ou seja, turma, ele quer saber o seguinte: a cada passageiro que eu tenho a menos, a quantidade de receita que aumenta é constante? Voltemos um pouco para a tabela. Percebam o seguinte: nas três primeiras linhas, com 100, 99 e 98 passageiros, a quantidade de passageiros que decresce é constante. A gente pegou sempre tirando um. Só que a receita no total ela não tem um aumento constante. Percebam que 10.000 para 14.850 é diferente de 14.850 para 19.600. E a gente pode mostrar nesse cálculo. A diferença entre a segunda e a primeira receita é 4.850, que é diferente da diferença entre a terceira e a segunda. O que nos faz deduzir que essa variação de receita e passageiros não é constante. Lembremos das funções afim. Quando nós caracterizamos as funções afim, essa variação constante ela é nata, ela é implícita quando estudamos funções afim. Então, se a resposta da letra B é não, significa dizer, de antemão, que a função que relaciona receita e lugar vago não será uma função afim. Ora, pode ser qualquer outra função, mas afim a gente já descarta, por conta de não termos a variação constante entre as grandezas relacionadas. Ok, turma? Massa? Vejamos agora o item C, ainda nesse problema. A regra, ou seja, a lei de formação, que relaciona lugares vagos X e a receita R. Então a letra C ele quer saber, no final das contas, qual a função que vai melhor relacionar essas duas grandezas variáveis a partir do que temos no enunciado. Então na letra C, em outras palavras, ele quer saber que função é essa. Afim nós já sabemos que não é, dada a resposta da letra B. Então a gente vai raciocinar, turma, tal qual nós raciocinamos na construção da tabela. Eu vou chamar essa receita de R de X, ou seja, a receita em função dos lugares vagos. Então como é que a gente acompanha essa receita? 100 menos X, ou seja, a quantidade de passageiros é 100 menos os lugares vagos, concordam? Né? Vezes o que cada um vai ter que pagar. E quanto é que cada um vai ter que pagar? 100, que já é o preço da passagem, mais R$50 por lugar vago. Daí a gente multiplicar por X. Então esse produto das expressões entre parênteses vão me compor a receita da empresa. Total de passageiros multiplicado pelo que cada um terá que desembolsar. Aí a gente aplica a propriedade distributiva, faz as continhas, simplifica os termos semelhantes e chega à expressão R de x igual
menos 50x ao quadrado, mais 4.900x, mais 10.000. Então, essa expressão é a função que relaciona a receita a lugar vago. Como a gente já sabia, função afim não é. Pela cara, turma, pela expressão, a gente chega à conclusão que seja uma função quadrática. Essa é a expressão que define as funções quadráticas. Então percebam que esse problema exigiu como ferramenta as funções quadráticas. Essa função vai relacionar a receita com passageiros. E a grande dúvida que paira é: em que momento nós teremos a maior receita possível? Ou seja, para que quantidade de passageiros essa receita vai ser máxima? Então percebam que essa pergunta que nos inquieta é uma pergunta comum e habitual quando nós estudamos as funções quadráticas. Ok, turma? Tá massa? Então, espero que vocês tenham compreendido esse problema gerador. E aí, numa outra oportunidade, nós discutiremos mais acerca do valor máximo. Então, até a próxima.